E aí, vamos direto ao ponto? Nesta nossa explicação de hoje, a gente vai mergulhar fundo numa jornada fascinante pelo capítulo 8 da Carta aos Hebreus. Basicamente, a gente vai acompanhar uma transição monumental. A saída daquelas antigas sombras religiosas do Antigo Testamento direto para a realidade divina e definitiva inaugurada por Cristo. Para quem gosta de entender não só o que mudou na história da religião, mas o porquê por trás dessa mudança estrutural, essa análise é um prato cheio. Fica muito claro como algo que já era considerado divino acabou sendo substituído por algo infinitamente superior. Para organizar nossa análise, a nossa rota passa por 5 pontos bem diretos. O sumo sacerdote celestial, as sombras da realidade, uma nova aliança superior, a transformação de dentro para fora e, fechando com chave de ouro, o perdão definitivo. Então, começando pela seção 1, o sumo sacerdote celestial, uma obra consumada. O texto já abre estabelecendo uma premissa fortíssima, a introdução de um sumo sacerdote que é completamente perfeito. E ao observar essas 5 características do sacerdócio, tem um detalhe que a gente precisa focar, que é o termo separado dos pecadores. Uma leitura rápida poderia dar a ideia de um isolamento físico, certo? Mas os textos originais mostram que ele literalmente comia e andava com pessoas cheias de falhas. A separação aqui, na verdade, é estritamente moral e espiritual. É uma distinção de essência e não uma falta de proximidade com as pessoas. A pureza entra nas trevas, mas simplesmente não se mistura com elas. Para entender melhor o tamanho dessa pureza moral, olha só essa palavra grega ósios. Ela muda totalmente a regra do jogo. Os sacerdotes da antiguidade precisavam primeiro oferecer sacrifícios pelos próprios erros, para só depois representar o povo. Um sacerdote ósios não precisa disso. Ele já é perfeitamente alinhado à vontade divina. Sem o peso da própria culpa para resolver, a missão inteira dele passa a ser 100% focada a favor da humanidade. É uma mudança de paradigma gigante. E aqui entra um contraste teológico que é literalmente um divisor de águas. De um lado, os sacerdotes terrenos estavam sempre em pé. Sabe por quê? Porque a obra simplesmente nunca acabava. Era uma repetição sem fim. Do outro lado, o sacerdote celestial está assentado. Ele sentou porque o trabalho acabou. A obra de salvação foi perfeitamente finalizada. É interessante notar, de forma bem neutra, que os documentos analisados usam essa ênfase na obra consumada justamente para contrapor aquelas doutrinas que sugerem o juízo investigativo contínuo no céu, reafirmando que a expiação, de fato, já foi plenamente concluída. Vamos para a seção 2, Sombras do Divino, o tabernáculo terreno. A gente precisa dar um passo atrás na história para entender o propósito daquele antigo sistema de adoração. O funcionamento da antiga aliança é descrito com uma precisão cirúrgica pela palavra peidagogos. Esquece a ideia moderna de um professor de escola. Naquela época, o peidagogos era um guardião temporário, muitas vezes um escravo, que tinha a função de guiar e disciplinar uma criança em segurança até que ela crescesse. Ou seja, o sistema antigo nunca foi o destino final, era só o guardião, mantendo a humanidade no caminho até que uma realidade vastamente superior entrasse em cena. O que nos leva àquela velha e boa metáfora visual, a sombra. O tabernáculo terreno era como uma silhueta divina, um contorno da verdadeira forma celestial. A sombra existe, a gente consegue ver, ela tem o formato da realidade, mas não é a substância em si. E é por isso que figuras históricas sofreram julgamentos tão severos quando tratavam o tabernáculo de qualquer jeito. Bagunçar a sombra era, no fim das contas, distorcer a própria mensagem de redenção que ela representava. Mas aí vem aquela pergunta que não quer calar. Bom, se aquele primeiro sistema foi criado pelo próprio Deus e era santo, qual seria o motivo lógico para substituir tudo? Essa é a grande ponte que liga uma sombra temporária à substância permanente que estava prestes a chegar. Isso nos leva direto à seção 3, uma nova aliança superior, melhores promessas. E olha, não estamos falando de uma simples atualização de software do sistema antigo. É uma estrutura inteiramente superior. Avançando um pouco nessa linha do tempo, fica muito óbvio que a nova aliança não foi um plano B ou uma invenção tardia do cristianismo. Cerca de 600 anos antes, profetas de peso como Isaías, Jeremias e Ezequiel já estavam anunciando isso. Era um plano divino super deliberado e premeditado para restaurar tudo de um jeito que a antiga aliança do Sinai nunca teve a capacidade de fazer em caráter definitivo. Entrando agora na seção 4, Transformação mental e espiritual. A lei no interior. Com a nova estrutura de pé, o foco muda para a vida real, para o nosso dia a dia. A antiga aliança tentava regular a vida de fora para dentro. Eram leis externas, cravadas em pedra fria, ótimas para organizar uma nação, mas totalmente incapazes de mudar o íntimo de alguém.
Já a nova aliança vira esse jogo. A lei sai da pedra e vai direto para o interior, sendo escrita na mente e no coração. E isso gera regeneração de verdade. É o contraste gigante entre a simples conformidade religiosa externa e uma transformação genuína, que acontece de dentro para fora. E tem uma ordem espiritual muito exata e inegociável para isso acontecer, viu? Passo 1. A verdade precisa primeiro ser compreendida de forma racional, na mente. Passo 2. Esse entendimento desce e incendeia o coração, gerando uma convicção verdadeira. Passo 3. Essa união de mente e coração passa a governar o comportamento e, transforma a vida. O entendimento intelectual tem que sempre vir antes da emoção, para garantir que o alicerce seja bem sólido. Ignorar essa ordem, aliás, traz perigos enormes. De um lado, a gente tem o emocionalismo puro, que gera uma fé super superficial que precisa o tempo todo de estímulos externos para não apagar. Do outro lado, o intelectualismo morto resulta naquele conhecimento gelado, arrogante, sem um pingo de amor ou compaixão. A nova aliança exige harmonia. A mente instrui o coração e o coração energiza a mente. E chegamos à nossa última parte, a seção 5, perdão definitivo, o benefício final. Todas essas engrenagens celestiais que a gente viu convergem para um ponto altíssimo, a promessa do perdão absoluto. Essa citação monumental de Jeremias é a fundação da nova realidade. Quando o texto diz que Deus não se lembrará mais, é vital entender que isso não é algum tipo de amnésia cósmica, é puramente linguagem de aliança. Significa uma decisão legal e definitiva de não tratar as falhas passadas como ativas. É como se os pecados fossem removidos dos arquivos do tribunal para todo sempre. E a principal consequência prática desse perdão completo é que o véu de separação foi rasgado. Sob essa nova realidade, a intimidade e o relacionamento direto com o divino deixaram de ser privilégio de uma elite espiritual. O acesso direto, sem nenhum intermediário, passa a ser uma característica comum a absolutamente todos que abraçam essa aliança, desde os mais simples até os mais proeminentes. Então, para sintetizar todo o cerne desse argumento, de um lado temos um sistema religioso que até cumpriu seu papel lá atrás, mas que envelheceu e virou uma sombra obsoleta e repetitiva. Do outro, uma realidade viva, nova e definitiva, capaz de transformar a natureza humana para a eternidade. O aviso subentendido nos textos é muito claro. Voltar ao sistema antigo seria um retrocesso ilógico. Seria literalmente trocar uma substância permanente por uma sombra que está prestes a desaparecer. Toda essa riqueza de detalhes acaba nos levando a uma provocação final. Diante de todas essas evidências, com uma transição histórica e espiritual tão clara, a grande questão é: fará sentido para a humanidade continuar se contentando em viver nas bordas? Continuar se apegando às sombras passageiras da religião externa, quando os portões de uma realidade totalmente nova, transformadora e celestial foram escancarados? É um convite e tanto para sair das sombras e viver de fato na plenitude da realidade. Muito obrigado por acompanhar essa nossa explicação e até a próxima.